A graça e a paz de Jesus, igreja. Que privilégio nós estarmos aqui hoje, mais uma vez, para continuarmos a nossa caminhada no Evangelho de Marcos. E hoje, nesse texto que é tão maravilhoso, nós vamos continuar então Marcos capítulo 14. E eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia comigo. Marcos capítulo 14, Evangelho de Marcos capítulo 14, nós lemos a partir do versículo 53, Marcos 14, a partir do versículo 53. E eu convido, antes de nós lermos o texto, mais uma vez a igreja à oração. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos pelo privilégio que nós temos de agora abrir a sua palavra. Leia a sua palavra, Senhor, meditar na sua palavra. Obrigado pelo privilégio que nós desde o começo do culto, ó Deus, já tivemos, aprendendo com a sua palavra. Agora, Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos dar olhos, ouvidos, mente esclarecida, para que possamos ler e entender a sua palavra, e para que a sua palavra, ela entre na nossa vida e transforme a nossa história, a nossa vida. Que não apenas seja acúmulo de conhecimento, ó Deus, teológico, mas que realmente a sua palavra, ela transforme a nossa vida. É o que nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 53, e diz assim a palavra de Deus: levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então, se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós o ouvimos dizer, destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que eles estão fazendo? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros, diziam: profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo: não conheço, nem sei do que está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada viu lá, disse novamente aos que estavam perto: este aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. E ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Palavra de Deus.
Nós fomos surpreendidos nessa semana, mais uma vez com o terror, mais uma vez com a injustiça da morte de Charlie Kirk, um apologista, um ativista que andava, fazia debates, proclamava a palavra de Deus de maneira muito audaciosa, não tinha medo, falava, e nós ficamos sabendo que nessa semana a sua vida teve um fim. Um homem de 31 anos, que deixa para trás uma esposa e 2 filhas pequenas. E a morte dele é um lembrete para nós, um lembrete que as palavras podem ser distorcidas, é um lembrete que a verdade, ela pode ser odiada, é um lembrete que a injustiça pode chegar às piores consequências. É isso que a morte dele nos mostra. Mas esse texto que nós acabamos de ler, não de um homem de 31 anos, mas de um homem de 33 anos, que também falava verdades, mas as suas palavras eram distorcidas, que também, apesar de nunca ter dito uma só mentira, também foi perseguido e odiado, que apesar de pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, assim como Charlie Kirk, teve um fim a sua vida, por causa da injustiça, da perseguição de homens que odeiam a verdade, que odeiam a verdade. Então é disso que nós vamos falar um pouquinho hoje, porque uma coisa que nós aprendemos com a morte dele, nós fomos avisados de Jesus. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não se enganem, se o mundo odeia vocês, ele primeiro me odiou. Ninguém é maior do que o seu mestre. Se me odiaram a mim, também vos odiarão a vós outros. O mundo odeia Cristo, e ele odeia todos os seguidores de Cristo. Essa é uma verdade que nós temos que aprender a viver, especialmente nesse mundo em que nós vivemos, que nós queremos que todo mundo goste de nós. Nós queremos ser politicamente corretos com tudo e com todos, para não desagradar ninguém. Mas pelo simples fato de nós nos identificarmos com a verdade, eles vão nos odiar. Mas Jesus já nos advertiu disso, e aliás, Jesus é o grande exemplo disso, porque Charlie Kirk morre, ele morre pregando a palavra, como Jesus morre pregando a palavra, mas uma coisa que ele dizia de novo, de novo, de novo: eles não vão me calar, eles não vão me calar. E depois da sua morte, o testemunho do Evangelho continua sendo pregado, como o de Jesus, continua sendo pregado. A morte não vai calar a verdade, ela não vai. Mas se você voltar comigo para o versículo 53, levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos e mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. É interessante aqui no versículo 53, que nós temos aquela famosa tríade, que por todo o evangelho de Jesus, todo o evangelho de Marcos, perseguiu Jesus. Qual é essa tríade? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes e os seus sacerdotes, os saduceus, os fariseus, que eram os religiosos, os líderes religiosos, e os mestres da lei, que compunham tanto um lado quanto o outro. Essa então era a composição do sinédrio. O que é interessante aqui, é que Jesus havia dito que esses grupos, saduceus, fariseus, mestres religiosos, ele havia de ser entregue a esses homens, aos líderes religiosos de Israel, e ele seria morto. Ele disse isso antes de qualquer um deles colocar a mão neles. Ele disse
E tudo isso se cumpriu. As profecias de Jesus se cumpriram perfeitamente, como está escrito, como ele havia dito para eles antes. E o que isso nos ensina? Nos ensina que, apesar dos eventos catastróficos, apesar de toda a injustiça, apesar de tudo que está acontecendo, Deus está no controle de tudo. Apesar de Jesus estar sendo entregue, a injustiça está sendo feita, o Filho de Deus vai ser morto, Deus continua no controle de tudo. O que esse texto me mostra, que esse texto te mostra, é que nada acontece por um acaso e nada acontece à parte da vontade de Deus, do plano de Deus. Deus tem um plano para a minha vida, para a sua vida. Deus tem um plano na história. A história não é cíclica, ela não fica repetindo a mesma coisa, nós caminhamos para um fim. E Jesus nos deixa isso muito claro. E o fato dele profetizar que o que iria acontecer com ele, quem o prenderia, e as profecias de Jesus, tudo aquilo que ele falou, se cumprir, vai mostrar que o versículo 62, a glória que ele apresenta no versículo 62, onde ele diz que eles verão a sua glória, é verdade. Então o fato dele falar, dele já predizer para eles aqui, olha, vai acontecer isso, agora ele mostra que ele sabe que esse não é o fim, apesar de tudo que está acontecendo, apesar de toda a injustiça, Jesus tem a absoluta certeza de uma coisa, esse não é o fim. Mas aí o texto continua, no versículo 55, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. É interessante que eles não conseguem encontrar uma única acusação contra Jesus. Como ele mesmo diz, me odiaram sem motivo. Versículo 56, muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes, eles se levantavam, as testemunhas eram falsas e ainda nem batiam uma com a outra, ainda nem era coerente, não chegava a ser coerente. Lembra-se aqui que eles estão querendo arrumar um jeito de acusar ele, eles já estão aptos a receber qualquer coisa, mas nem aquilo que eles já estavam querendo receber, eles conseguiam ser coerentes para prender Jesus, eles não conseguiam. Então a busca aqui deliberada de provas, para pegar Jesus, vai expor a natureza corrupta de todo esse esquema, é tudo uma grande fachada, é tudo uma grande mentira, eles só queriam uma justificação legal, para poder condenar Jesus à morte. Eles só queriam achar um jeito, eles já tinham um resultado pré-determinado, eles já tinham uma decisão pronta, eles estão buscando um meio de matar Jesus, essa é a decisão, nós temos que matá-lo. Eles não estão em busca da verdade, eles não estão em busca de trazer ele, ouvi-lo e discernir, é verdade ou não é verdade, é justo, ele fez alguma coisa que mereça a morte ou não. Então a manipulação nós vemos aqui da lei, que mostra que o pecado corrompe até mesmo sistemas criados para proteger inocentes, porque essa é a ação do pecado, como nós vimos na última semana no beijo de Pedro, de Judas, quando ele beija Cristo. O pecado, ele pega coisas boas, coisas que Deus criou, que são maravilhosas, ele distorce essas coisas, e usa para nos destruir. Ele pega coisas boas, para nos atrair e nos matar. É assim que ele faz, com um beijo de Judas, que era um símbolo de algo maravilhoso, mas agora é um símbolo da traição. É assim que ele faz com a lei de Deus, que aliás, se você lê a lei de Deus, para alguém ser morto, eles deveriam ter pelo menos 2 testemunhas, eles não conseguem 2 testemunhas para condenar Jesus, pelo menos não 2 que concordem uma com a outra, com o que uma da outra estava dizendo.
Então, você vê que eles pegam aquilo que era para proteger um inocente, aquilo que era para trazer vida, porque a lei de Deus serve para isso, para proteger, para ensinar a maneira certa de viver, mas o pecado se apodera disso, distorce isso e usa para o mal. Contudo, nós vemos que mesmo quando governos são corruptos, Deus continua no controle, e tudo aquilo que eles estão tentando fazer ali, eles não conseguem produzir provas. Deus continua no governo, mesmo de governos corruptos que distorcem a lei. Ele continua. Agora, versículos 57 a 59, o texto vai nos dizer que, então, se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. E esse talvez seja a acusação mais próxima que nós tenhamos aqui da verdade. Porque Jesus, se você se lembra do capítulo 13 que nós cobrimos, Jesus ele está saindo com seus discípulos, e aqui alguns comentaristas vão dizer que eles não ouviram Jesus dizer isso, porque ele falou isso para os seus discípulos, mas no meio deles tinha um ex-discípulo, que era Judas. Então eles não ouviram isso de ninguém, foi Judas que tentou dar para eles munição para matar Jesus, mas nem Judas tinha munição para matar Jesus, porque quando nós andamos perto de pessoas, as pessoas nos conhecem nossa intimidade, as pessoas conhecem as nossas falhas, conhecem os nossos defeitos, conhecem até mesmo os nossos pecados, e as pessoas mais próximas a nós, teriam sim munição para nos destruir, mas as pessoas mais próximas de Jesus, não tem nada que elas possam falar de Jesus. Então eles tentam distorcer aí as palavras de Jesus, eles tentam pegar uma coisa que Jesus realmente falou, mas Jesus ele predisse a destruição do templo. Jesus ele nunca disse que ele destruiria o templo. Ele falou: o templo vai ser destruído, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. E realmente aconteceu no ano 70, e não foi ele que destruiu, foram os romanos que destruíram. Mas sem saber aqui, eles estão afirmando algo teologicamente verdadeiro, que aquele templo vai ser destruído, e que Jesus vai construir um outro. Primeiro nós temos um templo construído por mãos humanas, e é o contraste que Marcos quer deixar muito claro para nós aqui. Um feito por mãos humanas, mas depois da morte de Jesus, 3 dias depois, como nós lemos no livro de Jonas, no começo desse culto, 3 dias e 3 noites, porque assim como Jonas ficou 3 dias, 3 noites, no ventre do peixe, assim esse será o sinal para essa geração. Porque tudo na palavra de Deus aponta para Jesus, tudo. Então eles tentam acusar Jesus falando, ele falou que vai destruir, 3 dias depois ele vai construir, e vai aparecer um outro templo não feito por mãos humanas. Realmente vocês estão tentando me acusar disso? E realmente isso é verdade? Vai ser destruído mesmo. Eu vou ressuscitar ao 3º dia, e eu vou construir para Deus um novo templo que não é feito por mãos humanas, é um templo do Espírito Santo, que agora é a igreja de Cristo, onde nós somos pedacinhos, tijolinhos ambulantes desse templo, que Ele fez, depositando em nós o seu Espírito. Sem saber, eles estão afirmando uma verdade teológica maravilhosa. Mas aqui nós aprendemos também que a verdade pode ser pervertida, citações seletivas são feitas e interpretações maliciosas são dadas. E assim que muitas pessoas tentam fazer com a palavra de Deus, elas pegam a palavra de Deus, elas escolhem ali um versículozinho, tiram ele completamente do seu contexto, interpretam de maneira maliciosa, distorcem a palavra de Deus, e assim eles enganam a muitos. É por isso que é fundamental, meus irmãos, é por isso que eu falo de novo, e repito, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para que nós não sejamos pegos por pessoas como essas. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus.
Agora no versículo 60, o texto nos diz assim: depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus. Aqui ele já está perdendo a calma. O fato dele se levantar aqui já mostra que ele já não está mais no controle. É por isso que ele levanta aqui. Então ele levanta e vai perguntar para Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. O problema de tudo aqui é que eles não conseguem pegar Jesus. E o silêncio de Jesus, ele vai fazer um contraste com todo o evangelho. Porque durante todo o seu ministério, Jesus sempre respondeu às pessoas, sejam pessoas maliciosas, ou sejam pessoas que queriam uma resposta verdadeira. Os discípulos, sempre depois de uma parábola: mestre, o que isso significa? Explica isso aqui para a gente. E Jesus explicava. Agora, pessoas que queriam prendê-lo antes, matá-lo antes, já tentavam pegar Jesus. Nós vemos o grande exemplo disso, quando no capítulo 12 nós temos os 3 grupos que aqui estão: os saduceus, os fariseus e os mestres da lei, com as suas perguntas. Ô Jesus, é certo pagar imposto a César? Ô Jesus, a mulher tinha lá 7 maridos, morreu todo mundo, não deixou filho, vai casar com quem? Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Lembram dessas perguntas? Nós lidamos com cada uma delas. Eram todos testes para tentar pegar Jesus e eles nunca conseguiram. Então é marcante para nós aqui notar isso. Jesus nunca deixou de responder ninguém, mas aqui é a primeira vez que ele deixa de responder. Mas ele tem uma razão para isso, porque se você se lembra de Isaías, no capítulo 53, no versículo 7, Isaías profetiza e diz assim: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca, como cordeiro que foi levado para o matadouro, como ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então o silêncio aqui de Jesus, ele vai mostrar que ele se submeteu voluntariamente ao sofrimento injusto para cumprir os propósitos eternos de Deus. Ninguém pegou Jesus. Jesus, ele foi voluntariamente. Agora o silêncio de Jesus vai mostrar para nós uma outra coisa, que apesar de parecer que ele é a vítima, apesar de parecer que ele aqui está sendo injustiçado, e ele está, mas apesar de parecer que ele não tem o controle de nada aqui, o texto vai deixar muito claro, com o silêncio de Jesus, que ele é aquele que tem o controle absoluto de toda a situação. Porque se Jesus continua silenciado ou quieto aqui, se Jesus continua quieto, não haveria nada que eles pudessem fazer com Jesus, porque as testemunhas falsas não conseguem nem ser coerentes. Não tem nada que eles possam fazer. O sumo sacerdote está levantando a cadeira e já quase falando: pelo amor de Deus, fala alguma coisa, para a gente poder acusar você de alguma coisa. Se Jesus, ele não fala nada, eles têm que libertar ele, mandar ele embora. Então Jesus mostra para eles que ele está no controle absoluto das circunstâncias, que eles não estão. Ele continua governando, mesmo preso, mesmo no meio da injustiça. Aí, continua, versículo 61, mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo? Você é o Messias, o Filho do Deus bendito? Você é o Cristo? Você é o Messias? Você é o Filho do homem? Note aqui que essa pergunta aqui é uma pergunta dupla dele. Mas o que é interessante para nós é que Jesus, ele havia mantido a sua identidade em segredo durante todo o seu ministério. Todo o ministério de Jesus. Quando Pedro diz no capítulo 8, tu és o Messias, o que Jesus fala para ele? Então é isso aí mesmo, Pedro, agora você pode falar para todo mundo quem eu sou. Ele fala isso para Pedro? Não. Ele fala o quê? Então agora você guarda isso aí, fecha sua boca. Por que ele não deixa eles falarem? Porque Jesus precisava corrigir a visão de Messias deles.
Lembra que nós falamos isso de novo e de novo, e vimos isso de novo e de novo no Evangelho? Jesus precisava corrigir, porque eles tinham uma visão de Messias, aquele Messias lutador, que ia trazer glória para Israel, que ia libertar de Roma, trazer um reino de prosperidade. Era um reino material, físico que eles queriam. Mas Jesus tem que ficar corrigindo eles, de novo, de novo e de novo. É por isso que ele nunca diz: olha, aqui estão, aqui é verdade, pode falar que eu sou o Messias. Ele não fala por causa disso. Então é interessante que ele mantém esse controle absoluto da sua identidade, mas agora chegou o momento de revelar. Mas não chegou o momento de revelar a sua identidade como era antes, porque antes, o que aconteceria com ele se ele revelasse a sua identidade no meio daquelas multidões que o adoravam, que o buscavam, que viam seus milagres? O que aconteceria se ele revelasse a sua identidade lá? Eles o coroariam rei, começaria uma revolução. Chegou o nosso Messias. É interessante que Jesus, ele não confessa a sua identidade no meio das multidões que o aclamam, que o louvam, mas diante de uma multidão que o odeia e quer matar ele. Ele escolhe o momento de revelar a sua identidade messiânica. Ele escolhe, e a escolha do momento é muito importante, porque ele vai então mostrar, finalmente, e corrigir finalmente a visão que eles têm de Messias. Ele não é um Messias terreno. A messianidade dele transcende todo esse tipo de expectativa e categoria política, materialista que eles tinham. É isso que ele vai nos mostrar aqui, a revelação então diante dos oponentes, sabendo que eles vão matar, que vai resultar na morte dele, vai manifestar essa natureza paradoxal do reino de Deus, da messianidade de Jesus Cristo. Como que ela revela isso? Como que isso é uma maneira paradoxa de se mostrar, até mesmo confusa para nós, talvez para nós contraditória, porque ele vai mostrar que a glória revelada através do sofrimento, a sua glória é revelada através do sofrimento. Jesus, ele revela quem ele é, a glória dele, através do seu sofrimento, não é através da multidão que o aclama, não é através do quantos seguidores ele tem. Jesus revela a sua glória através do seu sofrimento, é de lá que ele triunfa. Jesus vai mostrar o poder, demonstrando, ou o poder dele demonstrado através da sua fraqueza, o que para nós é loucura. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever mais tarde: a pregação do Evangelho, a cruz de Cristo é uma loucura para o mundo, porque é uma loucura. Para nós, glória é o que? É ter seguidor, é ter riqueza, é estar por cima. Glória para Jesus era demonstrada sofrendo. Poder para nós é mandar em todo mundo. Poder para Cristo é revelado na fraqueza. É completamente diferente. O reino de Deus é completamente diferente do nosso. Aí, então, no versículo 61, ele faz essa pergunta: e aí, você é o Messias? Você é o Filho de Deus? E essa é uma pergunta dupla que ele faz essa junção, para que Jesus não tivesse para onde escapar. E aí, Jesus, você é o Messias? Porque Jesus nunca fala que ele é o Messias, mas ele usava demais o termo Filho do Homem. O Filho do Homem, o Filho do Homem. Então ficava aquele negócio, e o Filho do Homem não era uma coisa muito clara para eles. Porque o Filho do Homem, nós vamos para os profetas, e aí você vai para Ezequiel, é o Filho do Homem para lá, o Filho do Homem para cá. Tá bom, um profeta, o que ele é? Quem ele é? Ele é o Filho do Homem. Então não era muito claro. Então ele pergunta claramente, de maneira que Jesus não tem como escapar disso: você é o Messias? Você é o Filho de Deus? Não tem como ser mais claro do que isso. Essa é a pergunta para eles. E aqui nós chegamos no ápice do Evangelho. Toda a narrativa está sendo construída desde o capítulo 8 para chegar aqui agora, nessa pergunta: quem é este? Que todo o Evangelho foi sendo perguntado: quem é este que controla
a água, o vento, até o vento lhe obedece. Quem é esse que levanta os mortos? Quem é esse que faz o que ele faz? Quem é esse que tem autoridade para falar que eu sou o Senhor do sábado? Quem é esse que diz, a lei diz isso, mas eu vos digo, quem é este? Agora nós chegamos no ápice de todo o Evangelho. Quem é esse? Quem é você, Jesus? E a resposta de Jesus no versículo 62. Você é o Messias, o Filho de Deus? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. E para mim aqui, a NVI, ela não faz um bom trabalho nessa tradução, porque a NVI aqui, ela traduz sou. A pergunta, você é o Messias, o Filho de Deus? Sou. Mas em grego, está escrito ego eimi. Eu sou. E por que isso aqui é importante, essa distinção aqui é importante? Porque a resposta de Jesus, ela funciona em 3 níveis. O primeiro nível aqui é o nível direto. Jesus basicamente está dizendo, sim, eu sou. O segundo nível é uma declaração pública. É a primeira vez que ele declara publicamente que ele é o Messias. É a primeira vez, o Filho de Deus. Mas a terceira camada que nós temos disso aqui é o eu sou, que é tão importante nesse texto. Por quê? Porque se você pegar a sua Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, quando Moisés pergunta, Deus, quem é você? Como que é o seu nome? Quem que eu vou falar que me enviou? Deus diz para Moisés, eu sou. É interessante que se você abrir a sua Bíblia, no Antigo Testamento, a versão grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, é a versão grega, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas os judeus traduziram ela para o grego. Então nós temos uma versão grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta. Se você abrir a Septuaginta grega e ler esse versículo, quando Deus diz para Moisés, eu sou, o que está escrito lá? Ego eimi. Então o que Jesus está fazendo aqui, ele está fazendo uma alusão, ele está apontando para Êxodo. Ele está apontando para o nome de Deus. O que ele está fazendo aqui, ele está se identificando com Deus. Ele está falando que aquele que falou com Moisés na sarça, sou eu sou. É isso que ele está fazendo aqui. Ele está se identificando com Deus. Então Jesus, ele vai expandir essa declaração, ele não vai parar por aí. Ele não vai apenas responder eu sou, ele vai responder com as 2 categorias que ele usou. Você perguntou se eu sou o Filho de Deus, se eu sou o Messias, o Filho de Deus, ele vai responder também com 2 categorias. Ele vai pegar 2 textos do Antigo Testamento, ele vai juntar esses 2 textos, vai fundir esses 2 textos para falar quem ele é. Porque o versículo 62 continua, e vereis o Filho do Homem. De novo ele usa o texto, o título que ele mais gostava de usar, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens. Então ele vai usar aqui o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem vindo com as nuvens, é uma imagem de Daniel capítulo 7, quando Daniel ele tem aquelas suas visões, e você sabe que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. E você vê, ele tem aquelas visões e ele vê o ancião de dias, o Filho do Homem, aquele que parece homem, e a ele foi dada autoridade, e o reino dele nunca terá fim. A ele foi dada autoridade, e esse veio na direção de Daniel. Então ele está citando esse texto de Daniel, aquele que tem o domínio da história nas mãos, e o seu reino não tem fim. Mas o segundo texto que Jesus vai usar é o texto mais citado no Novo Testamento, que é o Salmo de número 110. Esse é o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. E no Salmo 110, no versículo 1, Deus ele vai dizer, e disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos como estrado dos seus pés. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está dizendo para o sumo sacerdote,
para os mestres da lei, para todos os religiosos. O que ele está dizendo? Que ele divide o trono com Deus. Ele não apenas usa o eu sou, ele não apenas diz que ele é a figura de Daniel capítulo 7, o ancião de dias, aquele que tem domínio sobre toda a história e seu governo não tem fim. Ele não apenas diz, mas ele fala assim: o trono de Deus, eu me assento nele. É isso que ele está fazendo aqui. Aí você vai entender o porquê que nós temos o versículo 63, quando eles rasgam as suas vestes. Blasfêmia! Porque Jesus simplesmente disse isso: eu sou Deus. E aí você vê muita gente, Jesus nunca disse que ele era Deus. Pelo amor de Deus. Então você nunca leu os evangelhos. Por que Jesus é condenado para a morte? Porque ele disse que ele era Deus. A razão de Jesus morrer, a razão de Jesus ser colocado numa cruz, a razão é essa: Jesus disse que ele era Deus. É por causa disso que ele é morto. Então, a promessa aqui logo no versículo 62, no comecinho do versículo, e vocês verão, é dirigida aos seus inimigos, é dirigida a esses homens que querem matar. Aí Jesus promete para eles: vocês verão a minha glória. E o que Jesus está fazendo aqui, está mostrando, deixando muito claro para eles o que vocês vão fazer comigo não é o fim, é o começo. O que vocês vão fazer comigo não acaba na sepultura, e vocês ainda verão a minha glória. E do que ele está falando? Bom, os comentaristas e os estudiosos dessa passagem vão argumentar duas coisas. A primeira coisa que geralmente vem à nossa cabeça é quando Jesus voltar e todo olho o verá, todos os mortos ressuscitarão e serão colocados diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Essa é uma parte do negócio, porque eles vão prestar contas, eles vão ser trazidos para a presença dele de novo. Mas o que Jesus está dizendo aqui eu vou ressuscitar. A morte não é o fim. Vocês vão ver a minha glória, porque eu ressuscitarei. É por isso que ele está falando para eles: vocês vão ver, e vocês verão, vocês vão ver, tanto na glória futura, quanto agora, depois da minha ressurreição. Então Jesus, ele não está apenas fazendo uma confissão de que ele é o Messias, ele está reivindicando para ele a sua divindade. Eu sou Deus. Não tem maneira mais clara do que isso. Eu sou Deus. E a certeza então de Jesus, que mostra essa confiança inabalável na vindicação de Deus, independente das consequências imediatas, mostra para nós a fé que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, a certeza que ele tinha de que ele ressuscitaria, mas também traz esperança para nós, quando nós enfrentamos e passamos por sofrimentos, por injustiças, por coisas que estão fora do nosso controle, de pessoas poderosas. Nós temos a certeza de que nós podemos enfrentar qualquer coisa, porque Deus continua no governo. E de que a nossa vida, o máximo que eles podem fazer conosco, meus irmãos, é matar esse corpo. E como diz o antigo hino: pode vir a morte, porque o mais baixo que você me colocar, o mais alto, ele vai me levantar. Não tenham medo de quem pode matar o corpo. Tenho medo do Senhor, que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno. É Ele que nós devemos temer. E o que nós aprendemos então aqui com tudo isso? O contraste entre a condenação na terra e a exaltação no céu estabelece um padrão para mim e para você. A igreja, seguindo o seu Senhor, enfrentará rejeição do mundo, mas aguarda a vindicação garantida na palavra de Deus. Jesus nos garantiu
que nós ressuscitaremos e estaremos com Ele para sempre. Então, essa é a certeza, e por causa dessa certeza, nós podemos enfrentar toda e qualquer circunstância, como diz o apóstolo Paulo. Eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque eu entendi isso aqui. Eu entendi isso aqui. Então é isso que vai nos sustentar, é essa fé que nos sustenta em tempos difíceis, para a gente continuar perseverando. E aí nós temos a reação do Sinédrio, no versículo 63 e 64, quando eles rasgam as suas roupas. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? O que acham? Todos julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros, diziam: profetize. E os guardas o levaram dando-lhe tapas. É interessante que esse gesto aqui é só um gesto, esse gesto religioso, porque o que significava rasgar a sua veste? A veste significava quando alguém morria, era um sinal de contrição, de quebrantamento, era um sinal que eles usavam muito. No Antigo Testamento você vê isso toda hora, rasgou a veste, jogou terra na cabeça. Era algo que mostrava então um pavor, uma coisa assim que era fora do comum. Mas os sumos sacerdotes, pela lei, ele não poderia rasgar suas vestes. Existe uma lei, o sumo sacerdote não pode rasgar suas vestes. Mas está tudo errado aqui. Todo o julgamento de Jesus já está errado. Primeiro que ele não podia nem ser condenado à noite, ele não podia ser julgado à noite. Então todo o resto aqui está errado. Então, quebrar mais isso, mais aquilo, não tem problema nenhum. Mas é tudo um teatro, ele só queria influenciar aqueles homens que estavam ali, mostrando e apontando, convencendo eles que Jesus era réu de morte. E aí, a forma calculada com que eles fazem isso de uma manobra, usando de manobra política. Eles usam uma coisa religiosa, eles usam a religião como manobra política, para poder condenar um inocente. Esse era o estado dos líderes religiosos, que deveriam ser aqueles que guardam a lei, aqueles que protegem os injustiçados, aqueles que representam Deus. Olha o estado que eles estão, ao ponto de usar subterfúgios religiosos para poder incriminar alguém de maneira política e condená-lo à morte. É isso que eles estão fazendo aqui. Então eles finalmente conseguiram o que eles queriam, de condenar Jesus. Mas é irônico tudo isso aqui, porque eles só conseguiram condenar Jesus, eles só conseguem o que eles querem, porque Jesus confessou voluntariamente: eu sou. Porque Jesus disse: eu sou Deus. É por isso que eles conseguem fazer. Então no final, eles só conseguem fazer com Jesus o que eles querem, porque Jesus se entregou de maneira voluntária, não porque eles fizeram uma trama e conseguiram pegar Jesus. Todo o evangelho eles tentaram pegar Jesus, e eles nunca conseguiram. Não foi aqui que eles conseguiram. Eles só conseguiram porque Jesus quis se entregar para poder cumprir com a vontade do Pai. Isso aqui é importante. A entrega voluntária de Jesus é importante, porque se ele não quisesse morrer, se ele não se entregasse, ele não pode morrer por nós, ele não pode satisfazer o sacrifício no nosso lugar. Ele não foi arrastado, ele foi levado à sua própria vontade. Jesus é o Senhor da sua história, não são os mestres religiosos. E aí nós temos o último contraste desse texto, que é o contraste entre Pedro e Cristo, porque talvez você não tenha visto isso, mas Marcos quer deixar isso muito claro para mim e para você. Aqui, como ele já fez antes, nós temos aquilo que nós chamamos de uma técnica literária que ele usa, de o sanduíche, ou a intercalação. O que é isso? Você lembra no episódio da mulher que unge Jesus, que nós temos a mesma técnica. A técnica ele coloca então no começo Judas e a conspiração deles com os líderes religiosos. Depois nós temos um ato então de conspiração, depois nós temos um ato de devoção no meio disso, que é o ato da mulher ungindo Jesus, e no final nós temos o quê?
a entrega, a venda de Jesus, a traição de Judas. Então nós vemos, de novo, um sanduíche, traição ou conspiração, depois no meio nós temos devoção, e no final nós temos a traição. Por que Marcos faz isso? Porque ele quer que você contraste. E o que ele quer que você contraste aqui? Ele quer que você contraste a fidelidade de Jesus, a fidelidade divina, comparada, em contraste com a infidelidade humana. Ele quer que você compare a obediência de Jesus no meio da pressão, porque Jesus ele é chamado na frente do sumo sacerdote, dos líderes religiosos que o odeiam e que vão matar. E na frente dele, sobre toda essa pressão, Jesus assume toda aquela situação e fala a verdade. Mas Pedro, confrontado pela serva, pela escrava do sumo sacerdote, confrontado por ela, não é pelo sumo sacerdote. Marcos quer deixar isso muito claro para você e para mim. Não é pelo sumo sacerdote, ele não está na frente do sumo sacerdote, ele está na frente da escrava do sumo sacerdote. Jesus fala a verdade na presença dele, Pedro mente na presença dela. É o contraste que ele quer fazer para nós, mas existe aqui então em Pedro uma ambiguidade moral. Ao mesmo tempo que ele está perto de Jesus, ele não se compromete completamente com Jesus. Ele está perto, diferente dos outros, todo mundo já foi embora, Pedro ainda está ali, mas Pedro está perto, tem interesse, mas não se compromete com ele. Ele faz o quê? Ele vai ficar de longe olhando, e quando confrontado, ele fala que não tem nada a ver com Jesus, que ele não o conhece. Mas o que isso me ensina e ensina para você? Essa é a situação, isso aqui reflete a situação de muitos cristãos. Eles têm interesse por Jesus, eles se interessam por Jesus, mas de longe. Mas no dia que eles entendem o custo de seguir a Jesus, ou quando eles são confrontados com o custo para seguir Jesus, eles dizem: eu não o conheço. Esse é o perigo então para nós, de nós termos interesse por Jesus. Eu venho na igreja, eu sento no banco da igreja, eu vou embora, eu fiz o que eu tinha que fazer. Sabe qual que é o problema disso, meu irmão, minha irmã? É que no dia que a pressão chegar, é no dia que a adversidade chegar, a primeira coisa que você joga fora é Jesus. É a primeira coisa que você joga fora. Então, isso aqui tudo vai mostrar para nós. Depois nós vemos a negação clara de Pedro, do versículo 66 ao 72. A interpretação de tudo isso aqui é essa. Ele vai, mas ele não se compromete. Ele tem um compromisso com Jesus, superficial. Mas lembra do versículo 31? O que ele diz para Jesus? Ainda que todos te abandonem, eu fico, Jesus. Ele ficou mesmo, mas ainda que todos te abandonem, ainda que eu tenha que morrer por você, eu morro. Morreu? Não. Na hora que ele foi confrontado, ele disse que não conhecia. Então, a presença de Pedro aí no pátio mostra que interesse por Jesus não garante fidelidade sob pressão. Você está interessado, eu conheço Jesus superficialmente, eu vou na igreja. Isso aqui não garante fidelidade no momento da dificuldade, no momento da pressão, no momento em que vai custar para você ser seguidor de Jesus. Você não vai pagar o preço. Interesse casual não é suficiente quando confrontados com o custo real do discipulado, com o custo real de seguir a Jesus. A distância física aqui pode facilmente se tornar uma distância espiritual, quando a pressão aumenta. É por isso que muitas pessoas abandonam Jesus no meio do caminho. Mesmo os cristãos mais sinceros podem ceder à pressão, porque para Pedro aqui não faltou sinceridade. Pedro foi muito sincero naquilo que ele falou para Jesus: Jesus, todo mundo vai te abandonar, eu fico. Jesus, eu morro por você se for preciso. Não faltou sinceridade para Pedro. Pedro não falou aquilo da boca para fora. O que faltou para Pedro? O Espírito Santo, a graça. Porque nenhum de nós, irmãos, podemos viver o cristianismo proposto para nós
nas nossas próprias forças, por mais sincero que você seja. Você não vai viver esse chamado aqui na força do seu braço, é graça. É por isso que Jesus tem que morrer, para Ele nos dar o Espírito Santo, porque nós não conseguimos obedecer o chamado do Pai na força do braço. E esse é o exemplo de Pedro. Pedro não faltou sinceridade para ele, faltou a graça, faltou o Espírito, faltou a força do alto, para que nós possamos viver o chamado do Evangelho. Nós não conseguimos viver isso aqui, na força do nosso braço. Então, para concluir, essa semana nós vimos uma voz ser silenciada pela violência, o que nós consideramos um fim trágico, e é um fim trágico, de fato. Mas a mensagem de Marcos 14 é que a maldade e a oposição do mundo nunca terão a última palavra nas nossas vidas. Jesus nos dá uma base sólida para confiar em todas as promessas de Deus, incluindo a vida eterna e na vitória final sobre o mal. Aquilo que aconteceu com Charlie Kirk essa semana vai acontecer e tem acontecido com muitos outros cristãos ao redor do mundo, nesse exato momento, nesse dia, e vai continuar acontecendo. Mas o mal, a injustiça, a perseguição, o ódio pela verdade não vai ter a última palavra. A última palavra é: vinde benditos do meu Pai, para o gozo eterno. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, que é maravilhosa. Nós te louvamos, ó Deus, pelo conforto que a tua palavra nos traz para os momentos de dificuldade. Obrigado, Senhor, pela certeza que nós temos de que podemos passar por sofrimentos e dificuldades nessa vida, mas que nada foge do seu controle. O Senhor é o soberano e tem o controle absoluto de tudo. Obrigado pelo privilégio que nós temos de descansar na sua soberania e de promessas tão maravilhosas que Jesus Cristo alcançou para nós. Agora dá-nos graça, Senhor, para sermos homens e mulheres que realmente se envolvem com o Senhor, amam o Senhor e andam uma vida digna do chamado do Senhor. Nos dá graça, Deus, para podermos obedecer a palavra que nós escutamos hoje. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.